Bem-vindo ao canal Boa Noite com a Bíblia. Aqui você encontrará histórias maravilhosas tiradas diretamente da Bíblia, da forma mais fiel possível. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações da próxima história. E falando em história, hoje veremos a história Estevão, o primeiro mártir. Atos dos Apóstolos, capítulos 6 e 7. Nos primeiros dias da igreja em Jerusalém, a multidão de discípulos crescia dia a dia. Os apóstolos ministravam com poder e graça, e a comunhão entre os irmãos era sincera e profunda. Porém, uma necessidade surgiu entre eles: cuidar das viúvas na distribuição diária de alimento. Pois havia murmurações entre os helenistas contra os hebreus, pois as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição. Então, os 12 apóstolos convocaram toda a multidão dos discípulos e disseram: não é justo que nós deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eles propuseram que fosse escolhida uma equipe para esse serviço tão importante, para que eles pudessem dedicar-se à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos. Escolheram então 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Entre eles estava Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um prosélito de Antioquia. Esses foram apresentados aos apóstolos, que oraram e lhes impuseram as mãos para o serviço. A partir daquele momento, a distribuição diária foi organizada com zelo e amor. Mas este serviço não passou despercebido. A fama de Estevão crescia cada vez mais, pois ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Todavia, alguns homens da sinagoga chamada dos liberais começaram a discutir com ele. Eram judeus vindos do Cilício e da Ásia. Estes não podiam resistir à sabedoria nem ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns para acusá-lo falsamente de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Levaram-no ao Sinédrio, o conselho dos sacerdotes, onde apresentaram falsas testemunhas, dizendo: este homem nunca cessa de falar palavras contra este santo lugar e contra a lei, pois ouvimos dizer que ele profere palavras contra Moisés e contra Deus. Todos os presentes fixavam nele os olhos. Viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Neste momento difícil, Estevão estava cheio do Espírito Santo e olhou firmemente para o céu. Viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse em voz alta: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e rangendo os dentes contra ele. Mas Estevão começou a fazer uma defesa magnífica diante do Sinédrio. Ele recordou aos seus ouvintes as grandes obras feitas por Deus desde os dias dos patriarcas. Lembrou como Abraão saiu da Mesopotâmia e habitou na terra prometida, sem saber onde ia. Mencionou José, que foi vendido pelos seus irmãos no Egito. Falou sobre Moisés, que foi criado na casa do faraó, mas escolheu sofrer aflição como povo de Deus. Estevão contou como Moisés libertou Israel do Egito, com sinais maravilhosos no Egito. Como conduziu o povo pelo deserto até a terra prometida. Como Deus deu-lhes leis por meio dele no Monte Sinai. Porém, o povo muitas vezes rejeitou esses dons divinos. Ainda relatou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, lembrando-lhes das palavras dos profetas acerca do templo verdadeiro. O céu é o meu trono, e a terra é estrado para os meus pés. Ele denunciou também sua resistência ao Espírito Santo, enviando profetas antes deles. Falou sobre Davi, que profetizou acerca do Cristo que viria das suas entranhas. Concluiu lembrando-lhes que vocês traíram e mataram aquele justo,
aquele profeta enviado por Deus, Jesus Cristo. Ao ouvir essas palavras penetrantes no coração deles, ficaram irados até ao extremo. Cerraram os dentes contra ele. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. Fixando os olhos no céu, viu Jesus à direita de Deus. Com voz firme exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Enfurecidos ainda mais pelo testemunho dele, arrastaram-no para fora da cidade para apedrejá-lo. Enquanto lançavam as pedras sobre ele, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Assim, ele adormeceu no Senhor. Tornou-se o primeiro mártir por Cristo entre aqueles fiéis seguidores da fé nascente. Naquele dia, houve grande comoção pela morte daquele servo fiel. Mas sua morte não foi em vão. Pelo contrário, abriu caminho para uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, levando muitos cristãos fiéis a se dispersarem pelas regiões da Judéia e Samaria, pregando também ali o Evangelho. A vida breve, porém luminosa, deste homem cheio do Espírito Santo nos lembra da coragem necessária para seguir Jesus até as últimas consequências. Mesmo frente às maiores adversidades, sua morte trouxe bênção, porque sua fé testemunhou verdadeiramente quem é Jesus Cristo, nosso Salvador vivo à direita do Pai Eterno. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5, lemos: E estes 7 homens foram apresentados perante os apóstolos, aos quais depois de orarem, lhes impuseram as mãos. E no capítulo 7, versículos 55 até 58, está escrito: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhava firmemente para o céu, vendo a glória de Deus, e Jesus em pé à direita dele. Disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E apedrejaram a Estevão. Que possamos guardar esta história no coração, confiantes na graça soberana daquele que nos sustenta na provação, até recebermos nossa coroa incorruptível nos céus. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que Deus te abençoe plenamente, e eu desejo a você uma excelente noite de descanso.